O YouTube acabou de liberar pagamentos em criptoativos para criadores de conteúdo. E isso pode ser um gatilho mais importante do que parece à primeira vista para a adoção das criptos no dia a dia e, consequentemente, para os seus investimentos. Fica aí para mais um conteúdo interessantíssimo e no final quero te contar como isso tende a impactar a sua vida também, não apenas a valorização dos ativos. Meu nome é William Trapazon, sou investidor e profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado, tem um vídeo aqui explicando como eu fiz isso e hoje eu ajudo centenas de pessoas a ganharem também através do trabalho da Target, sem ficar com o dinheiro dos clientes, sem promessa de retornos impossíveis e sem venda de cursos ou mentorias. O nosso trabalho é muito acima disso. Então, se você investe ou quer investir em criptoativos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para mais conteúdos como esse. Vamos lá, a grande notícia é a seguinte, então o YouTube liberou para os criadores de conteúdo dos Estados Unidos agora, eles podem lançar, né, e devem lançar nos próximos meses para demais países, essa possibilidade de receber em stablecoins. O que é uma stablecoin? É uma moeda, um criptoativo que tem um lastro no dólar. Então ele sempre vai valer $1, porque do outro lado existe $1 guardado num cofrinho, mas num fundo de investimentos que foi tokenizado, ou seja, foi transformado para o mundo digital e existem garantias, auditorias, tem um processo complexo hoje e regulado nos Estados Unidos para garantir que isso funcione muito bem. Isso já funcionava sem regulação, diga-se de passagem, mas agora, com a regulação, os Estados Unidos basicamente deram um carimbo, né, para que isso possa ser oficial. Então a regulação desse mercado, uma regulação favorável, multiplicou os criptoativos de uma maneira muito significativa, especialmente em valor de mercado, nessa categoria. Por que isso é relevante? Deixa eu te explicar, tá? Para o americano é um pouco menos relevante do que vai ser para um brasileiro, para alguém que mora na Índia. Mas para um americano tem uma vantagem muito significativa. Você pode gastar direto de criptoativos, comprando alguma coisa através de um cartão de débito. Você não precisa fazer cair na conta bancária, geralmente tem um custo transacional para isso. Então o custo transacional é menor em cripto, você tem mais liberdade, você pode transformar de cripto para uma conta em qualquer país do mundo, não somente transferir de conta americana para conta americana, então você passa a ter algumas vantagens que para um americano normal é interessante, assim, mas não vou dizer que vai mudar a vida da pessoa, do americano, mas para um brasileiro, sem dúvida nenhuma. É o que não está rodando ainda, mas isso deve começar a funcionar nos próximos meses, provavelmente, né? Vai começar a aumentar essa funcionalidade para outros países também, com certeza, a partir do momento que isso der certo nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, ó, se você é um brasileiro que produz conteúdo para o YouTube e recebe em dólares, você tem que nominar uma conta bancária para poder receber o valor. Esse banco que você utiliza, ele vai fazer um câmbio para você, ou seja, ele vai ficar com um custo, com um papel de intermediar a troca de dólares por reais. E os bancos, corretoras de investimento tradicional, eles ferram a gente quando fazem esse tipo de troca. Se você já mandou dinheiro para o exterior, sabe o que eu estou falando, tá? Estou falando de custos de até 5%, às vezes mais de 5% entre os dois principais custos de câmbio, que são spread e corretagem. Então eles misturam tudo aqui, fazem uma cotação horrível e ferram você, mais ou menos, se você já gastou com o cartão de crédito internacional, em uma viagem internacional, você sabe o que eu estou falando, tá? Você vai pagar muito mais do que precisaria para uma compra qualquer. E é isso que acontece também quando você recebe dinheiro em dólares a partir de uma criação de conteúdo do YouTube, e acontece a mesma coisa para qualquer outro tipo de recebimento em dólares aqui no Brasil, você fica meio refém desse negócio. Você é um programador que presta serviço para o exterior, ou qualquer profissional também que presta serviço para fora, você tem o mesmo problema. Você depende de um banco, os bancos ferram você com custos. E esse custo, no fim do dia, é um desaforo, né, para quem produz e gera valor. O banco vai ficar com uma boa parte do que você ganha aí, simplesmente por estar fazendo uma intermediação financeira que é simples hoje, que não é mais tão complexa como era no passado. Então, bancos intermediários por uma fatia gigante. Agora, com as stablecoins, olha que interessante, você recebe em cripto uma stablecoin que vale $1, geralmente o USDT, o USDC, são as principais do mundo, são as maiores do mundo. Você vai converter para reais, só que através de uma corretora especializada de criptoativos. Isso vai te dar um custo total muito menor, algo no máximo de 1% de conversão, no lugar de 5% ou mais. Então eu estou botando 1% aqui já imaginando que você ainda vai pagar IOF no futuro, que vão implementar IOF e logo não está cobrando IOF de criptoativos, tá? Então 1% é bastante e você deixa em dólares se quiser. Você não é forçado a trazer para reais. Eu quero deixar em dólares e quero gastar em dólares lá fora com cartão internacional. Pode fazer isso. Eu quero mandar esses dólares para uma conta na Zâmbia. Pode também. Eu quero trazer para reais, vai se pagar muito mais barato do que com a operação bancária de hoje. Então, um exemplo prático, o spread bancário tradicional mais de 5%. Então, a vantagem operacional é absurda, tanto do ponto de vista de praticidade, porque criptoativos funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, como também, né, muito menos atrito e muito mais barato. Então, essa é uma grande vantagem. Assim que chegar num país que nem o nosso aqui, vai ser um divisor de águas. Mas antes de avançar e te mostrar por que isso é ainda mais importante do que parece, já dá um like aqui para esse vídeo potencializar
para quem gosta desse tipo de conteúdo também. Eu sei que parece que eu estou falando só de youtubers, de criadores de conteúdo, e se você não é um, talvez não pareça tão interessante assim no primeiro momento. Mas fica comigo aqui que tem vantagens maiores do que essa. Os Estados Unidos sabem que o futuro é stablecoins. Eles criaram uma legislação para garantir quem participa desse mercado emitindo esse tipo de moeda, eles tenham um lastro e que tenham um mínimo garantido lá, que tenham milhões por trás, que tenham uma estrutura operacional rígida, a estrutura da auditoria. Então tem uma série de regras que eles criaram aí para que não qualquer um crie uma moeda que vale $1. Qualquer um hoje poderia criar uma moeda que vale $1, mas para operar legalmente nos Estados Unidos, não. Então aqui já tem uma mudança significativa. Só que um dos objetivos dessa medida é tornar os dólares, que já são a moeda padrão do mundo inteiro, como uma moeda global para uso no dia a dia. E isso é altamente relevante para os americanos, mas é porque através das stablecoins, o custo transacional, a liberdade para mandar e receber dinheiro é muito maior do que através do banco. Você vai fazer um saque no banco, o banco vai perguntar qual o motivo do saque. Como assim? Tem que explicar para que eu vou usar meu dinheiro? Com stablecoins você não tem isso, né? Você não tem que pedir permissão para ninguém, o dinheiro é seu de verdade, você não precisa do banco como intermediário. Isso é fantástico. Só que aqui tem outro ponto. O dólar já é a moeda de uso do dia a dia do mundo todo. Aqui você só usa reais porque você está no Brasil e tem uma lei aqui no Brasil que te obriga a usar reais. É basicamente isso. Se você for para os Estados Unidos, ninguém quer saber de real, nem na Suíça e nem em outro lugar do mundo. Mas todos os lugares do mundo querem saber de dólares e vão aceitar dólares. Alguém que tenha o mínimo de senso de interesse próprio aceitaria dólares para qualquer operação, transação comercial. Então o que a gente tem? A gente tem um cenário onde agora, para alguém de fora dos Estados Unidos, ter dólares se tornou muito mais fácil. Você não precisa ter conta bancária nos Estados Unidos para ter dólares. Você pode ter através desse tipo de moeda. Então isso populariza a possibilidade de que qualquer pessoa do mundo tenha dólares. E isso traz uma série de vantagens. Então imagina só um brasileiro poder poupar em dólar, pagar uma conta internacional usando um cartão internacional, comprar algo em outro país, pagar uma conta em outro país, comprar algo aqui mesmo no Brasil usando esse cartão internacional de dólares. Tudo isso está cada dia mais perto de ser possível. Algumas coisas já são possíveis, tá? Só que precisa de um arranjo um pouquinho maior e não vai dar um ano, acredito, para que isso seja totalmente normal aqui no Brasil. Para mostrar como isso está se tornando extremamente interessante para os governos e até com uma medida de se tornar competitivo com o dólar, aqui o Banco do Japão criou, está, a notícia de hoje, que está prometendo lançar uma moeda também lastreada em Yen, que é a moeda do Japão, num formato stablecoin. Também já existe um euro digital através de formato de stablecoins. Então a vantagem disso são as regras são claras, todo mundo consegue saber quanto de dinheiro existe em circulação, que lastro que tem, uma série de conferências podem ser feitas. Então tem vantagens do ponto de vista de transparência, de redução de custo, de permissão de pessoas de outro país que possam ter a sua moeda do seu próprio país. Então tem muita vantagem. E sem que você tenha que ter um banco lá fora. Então isso é muito importante. Você pode ter dinheiro japonês sem ter que ter dinheiro num banco japonês. Você pode ter aqui do Brasil dinheiro japonês. E essa é a transformação que está acontecendo no mundo cada vez mais competitivo. Você tem aí essa possibilidade a partir de agora. Para comentar uma experiência pessoal que eu tive esse ano passado, aqui na verdade esse ano eu fui para os Estados Unidos e na última vez que eu fui, em 2019, só aceitavam dinheiro físico em uma série de lugares. Então muitas pessoas recomendavam, olha, não vai só com cartão de crédito, você vai ter que pagar com dinheiro vivo em muitos lugares que não aceitam cartão de crédito. Nessa última viagem eu só encontrei um lugar que não aceitava cartão de crédito. Todos os outros aceitavam, Apple Pay, o que fosse. Podia pagar pelo celular na maior parte dos lugares. E então o cartão de crédito tornou padrão. Agora, o que movimento a gente está vendo, né? Os cartões PayPal, Visa, Mastercard, todos estão integrando com criptoativos. Então é uma questão de tempo para você chegar nos Estados Unidos e pagar com uma carteira de criptoativos do seu celular, pagar uma conta qualquer. E pronto, tá? Tá feito, né? A conexão entre o mundo dos criptoativos com o mundo real, que a gente chama aqui, com o mundo de pagar contas do dia a dia. Então essa conexão talvez as pessoas nem imaginariam que fosse tão rápida, em tão poucos anos essa transformação fosse acontecer e logo você vai estar usando criptoativos no dia a dia. Também podem, já existem na verdade criptoativos de reais, só que hoje não tem muita função, razão de usar, porque o Pix é um sistema que funciona muito bem e é um sistema que ajuda, ele é incentivado pelo governo, você viu a adoção que teve o Pix no Brasil, não só porque ele é gratuito, mas também porque ele foi extremamente impulsionado pelo próprio governo. Só que o Pix tem uma série de regras, né, de rastreamento, de controle, que as stablecoins não têm exatamente a mesma regra. Então, a vantagem é que você consegue ter não só reais, como moedas de outros países. Na minha visão, isso está sendo construído exatamente nesse momento e isso fortalece ainda mais a dominância do dólar, porque é natural que haja uma preferência pelo dólar e não pelo real. Como eu já falei, se você atravessar a fronteira,
Talvez na Argentina ainda aceitem reais, mas fora disso aí ninguém quer saber do real. E nem, não fui mais faz alguns meses, talvez lá nem agora que a coisa melhorou um pouquinho, talvez já não estejam aceitando mais. Então o dinheiro fica dolarizado utilizando esses ativos, ele não se desvaloriza quando o real desvaloriza. É não só o real, mas qualquer outra moeda de qualquer outro país vizinho aqui, vamos chamar em desenvolvimento, tende a desvalorizar em relação ao dólar. Porque os países aqui eles têm um fiscal pior, muito pior que os Estados Unidos, que vem sendo reportado que os Estados Unidos estão mal, estão mesmo, né? Mas aqui é muito pior. Então, o México, o Brasil, a Argentina, todos esses países aqui têm uma tendência de longo prazo de se desvalorizar, de desvalorizarem a própria moeda em relação ao dólar, e especialmente em períodos de crise. Nem se fala, então, em períodos de crise, mas em períodos normais, simplesmente porque os Estados Unidos produz mais, atrai mais capital, enquanto aqui no Brasil se produz menos, se produz quase tudo com crédito e ainda por cima se imprime mais dinheiro, né? Se desvaloriza mais o dinheiro ao longo do tempo, por conta da crise fiscal que é maior do que nos países desenvolvidos. Então a gente tem aqui, naturalmente, por estar investido em dólar, uma proteção contra a inflação do país. Observação, né? Essa inflação aqui do Brasil vai aumentar ao longo do tempo, nos próximos anos, acima das expectativas dos economistas. E ele também consegue fugir ao mesmo tempo, tendo dinheiro do ien em dólar, a gente consegue fugir do confisco do governo. O governo não consegue congelar esse seu dinheiro. Claro, ele pode impor outras sanções, mas não consegue tirar o dinheiro de você. Coisa que com o Pix ali é a coisa mais fácil do mundo, acabar com sua conta bancária ali, se você nem que você cometa um crime, se você falar uma besteira na internet, você pode perder a conta bancária. Então, na prática, isso vira um cofrinho de dinheiro muito melhor do que ter uma conta em banco. Você não precisa pedir autorização para sacar, nem para movimentar, funciona 24 horas por dia. Entenderam a diferença? E ainda o custo é menor, né? Para melhorar a coisa ainda consegue ser mais barato do que ter conta bancária, não tem taxa de administração, taxa de manter o dinheiro parado, né? Então ainda tem a possibilidade de você, por último lugar, mais importante, deixar o dinheiro rendendo em dólares. Você consegue fazer com que o seu dólar comprado ainda renda alguma coisa próximo da taxa de básica de juros americana, que não é nenhuma fortuna, né, para valores pequenos, mas é bem significativo para valores maiores. A gente está falando aí de 4%, 5%, às vezes até um pouco mais que isso, ao ano em dólares, né? A taxa de juros hoje está abaixo de quase 4% ao ano. Em outras palavras, a gente está falando de uma alternativa que é muito superior a deixar dinheiro numa conta e que a adoção via cartão agora vai facilitar uma porta de entrada tremenda e também facilita o uso no dia a dia, que era uma coisa aí que talvez a gente nem pensasse que ia chegar tão rápido para os criptoativos. Então, resumindo aqui, o YouTube liberando pagamento em criptoativos nos Estados Unidos, ainda não para o Brasil, mas a questão de tempo, é só mais uma amostra da adoção e do incentivo que os criptoativos estão recebendo para uso no dia a dia. Os Estados Unidos estão se antecipando a essa tendência, eles estão fortalecendo o setor, querendo que esse mercado cresça, porque isso populariza o dólar ao redor do mundo, uma forma muito mais fácil. No lugar de ter que ter um monte de conta bancária nos Estados Unidos, que é uma coisa bem restrita, você pode, né, alguém da África lá pode ter conta em criptoativos e ter dólares na mão, né, e ser comprador de dólares ou poupador em dólares. Então, uma coisa que inimaginável alguns anos atrás. Isso só tende a fortalecer o dólar ao longo dos próximos anos, né? Com mais uma abordagem ainda. Eu venho falando isso há bastante tempo, tá? Na prática, a gente vê cada vez mais fatos que comprovam que o que está acontecendo nos Estados Unidos, para mim, é questão de tempo para virar padrão global. E o que reforça mais ainda a tese é que é essencial acumular bons tipos de criptoativos ao invés de olhar só o preço do dia de hoje. Hoje você pode poupar em criptoativos dolarizados, longe do confisco, de quem ainda rende em dólar, ou você pode investir em alguns criptoativos que se beneficiam desses dólares existentes, como por exemplo o Ethereum. A maior parte dos criptoativos em dólar estão na rede Ethereum, e a rede Ethereum tende a valer cada vez mais, com esse mercado indo de 500 bilhões de dólares para trilhões de dólares, que é exatamente o objetivo do governo americano. Então, quanto mais dinheiro existe numa rede de pagamentos, mais ela vale. Assim como um banco, que quanto mais dinheiro depositado lá tem, mais ele tende a valer. Então, a gente tem uma relação parecida nesse sentido, como um dos vetores para fazer esse mercado crescer cada vez mais. E a gente está falando então do mercado que não para de crescer e que você tem que ter um pezinho na água, na minha modesta opinião. Se você quer entender um pouco mais como se posicionar nesse sentido, além de poupar em dólares, guardar e ganhar rentabilidade desse valor em dólares, sem precisar ter um banco, sem conseguindo se proteger do risco do Brasil de desvalorizar a moeda ou até de confiscar esse dinheiro, eu recomendo que você dê uma olhada nos links aqui na descrição e conheça o nosso trabalho. Nós ajudamos os clientes a navegar nesse mercado de forma profissional e ajudamos as pessoas a resolver o pepino de entrar nesse mercado com valores relevantes, porque se não investir por valor pequeno demais não faz sentido, né? Você pode fazer por teste, por experiência, mas a partir de um determinado valor começa a ficar, epa, não posso fazer coisas erradas aqui, não posso arriscar perder, não quero que oscile demais, ou quero que oscile bastante, mas quando oscilar eu quero ganhar bastante. Então, esse equilíbrio entre o seu perfil e o que você quer alcançar é exatamente o tipo de auxílio que a gente consegue te entregar
aqui, especialmente se você não quer perder horas aprendendo tudo isso do zero. Se achou interessante, dá uma olhada nos links aqui da descrição, senta o dedão no like aí e até o próximo vídeo.